Olá, bom dia! Chegou a nossa hora NE1 começando com as principais notícias de hoje. Seja muito bem-vindo de onde você estiver, de casa, do trabalho. Estamos juntos aí na sua correria com informação para você que não para nem na hora do almoço. Agamenon Magalhães na sua tela, no Paissandu. A gente observa esse trânsito movimentado que vai se intensificando a partir do momento que o meio-dia vai chegando, né? A janela aberta também te mostra a área central do Recife. Bora dar uma olhada no céu, céu com muitas nuvens, né? De acordo com o clima-tempo, ainda pode chover rápido durante o dia e a noite. Vou te contar agora outros destaques desta edição. Uma casa desabou em Olinda durante a madrugada. Um idoso que estava no imóvel foi resgatado em meio aos escombros. Era umas 2h30 da manhã, aquele barulho terrível, e quando a gente saiu aqui, estava aquela nuvem de poeira, aquela cortina de poeira, e o rapaz aqui gritando, e tinha uma pessoa embaixo dos escombros aqui, e a gente tentando ajudar para tirar ele. O prédio mudou, mas os problemas continuam. Alunos de pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco reclamam da falta de estrutura. São muitas infiltrações e prejuízos também. Uma doença infecciosa viral grave e altamente contagiosa, que pode ser prevenida com vacina. O aumento de casos de sarampo no país acende o alerta para a doença. Os sabores do concurso Comida de Boteco. Vamos te apresentar outros 2 restaurantes que trazem opções de petiscos deliciosos. Vai alugar um imóvel? Atenção ao contrato, uma advogada vai tirar dúvidas. E você participa com perguntas pelo nosso canal Globo. E tem muito mais, seguimos juntos, até 13h. Agora são 11h51. Nos últimos anos, o Brasil voltou a registrar casos de sarampo. A maioria dos casos foi de pessoas que contraíram o vírus fora do país. A doença ainda é considerada controlada no Brasil por causa da vacinação, que é a única forma de prevenção. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Natália Dielu. Ela tem outras informações para a gente, 11h51. Bom dia, Natália. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que está com essa doença, ela pode transmitir para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Por isso que é muito importante a gente falar sobre a vacinação. É ela que garante que essa doença não se espalhe, como já aconteceu em outros períodos no Brasil. Depois do contato com uma pessoa doente, a pessoa pode apresentar os sintomas, em média, com 10 dias, né, depois desse contato com alguém doente. E o sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida. Ela pode causar pneumonia, numa complicação mais grave, ela também pode comprometer a visão, causar até cegueira. Então, a gente preparou uma reportagem que mostra uma linha do tempo dessa doença no Brasil, porque com a ajuda da vacinação, a gente conseguiu tornar o Brasil um país livre dessa doença, mas a vacinação é quem garante que a gente continue dessa forma, né? Então, vamos olhar essa reportagem agora, porque a gente conversou com um pesquisador da Fiocruz, um infectologista. Vamos acompanhar. Em 2025, o Brasil registrou 38 casos de sarampo. Em 2026, já são 2. Entre eles, um bebê que tinha viajado para fora do país e uma jovem sem histórico de vacinação. Depois de anos de controle, a doença volta a preocupar. O sarampo é uma doença viral grave e altamente contagiosa. Uma única pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Geralmente acomete mais crianças e os sintomas principais são febre, rasgo cutâneo, manchas na pele, coriza, tosse seca e conjuntivite. Então, se a gente tem uma criança com esse conjunto de sinais e sintomas, a gente
pode dizer que é um caso suspeito de sarampo. A conjuntivite e a coriza são dois dos sintomas que chamam muito atenção, né? São bem particulares e chamam atenção maior para o sarampo. As pessoas mais vulneráveis de longe são as crianças, principalmente crianças com menos do que 5 anos de idade. E aquelas com menos de 2 anos de idade, por conta de não terem ainda o sistema imunológico ainda bem formado, robusto, elas estão mais vulneráveis às complicações do sarampo, que são, sobretudo, a pneumonia e que é habitualmente a causa que pode eventualmente levar à morte. Até a década de 1960, o sarampo era uma das principais causas de morte entre crianças no Brasil. A doença se espalhava com facilidade e provocava surtos frequentes. Em 1986, o Brasil viveu uma grande epidemia de sarampo, uma das maiores na história do país, antes da introdução mais ampla da vacinação. Foram notificados quase 130 mil casos. Houve milhares de mortes, principalmente entre crianças. Esse cenário aconteceu antes da consolidação do Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973, mas que só ganhou força nas décadas seguintes, com as campanhas em massa. A partir dali, o Brasil intensificou as estratégias de vacinação. O infectologista e pesquisador da Fiocruz explicou que nos anos 90, o sarampo entrou de vez na lista de prioridades da saúde pública, com metas de vacinação acima de 95%. Com o início do Programa Nacional de Imunizações, no início da década de 70, começa a haver realmente um plano mais robusto e entre a década de 70 e a década de 90 começa a haver um plano mais elaborado, né, com campanhas massivas, sobretudo em crianças na faixa etária dos 2 até os 15 anos de idade, e que fez com que a gente tivesse uma diminuição bastante significativa do número de casos, consequentemente também do número de óbitos. Em 2016, o Brasil recebeu o Certificado Internacional de Eliminação do Sarampo. Mas a queda na vacinação fez a doença retornar. E em 2018, o Brasil voltou a registrar milhares de casos da doença. O sarampo reemerge através da região norte do país, né, pelo fluxo de imigrantes, sobretudo de países vindos da Venezuela e do Haiti. Em 2024, o Brasil voltou a ser considerado um país livre do sarampo. Mesmo assim, os casos recentes mostram que o risco continua. E só a vacinação pode prevenir novos surtos do sarampo. Ela é gratuita, segura e está disponível nos postos de saúde. No ano de 2025, nós tivemos quase 38 casos de sarampo. Isso preocupa muito, né? Deixa a gente numa situação de extrema vulnerabilidade. A gente corre o risco constante de estar reemergindo uma doença que já teve sob controle há uma década atrás. Então, a gente precisa estar vigilante com essa vacinação. A gente fala ao vivo aqui do Shopping Pátio, de um ponto de vacinação que está disponível aqui no horário de funcionamento do shopping. A gente está ao lado de Clara Pires, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunização de Olinda. Boa tarde, né? Bom dia ainda, Clara. Explica pra gente sobre a vacinação do sarampo, né? Essa vacina está sempre disponível nos postos. Qual a importância da gente manter esse ciclo atualizado? Bom dia, Natália. Então, a vacina do sarampo, né, ela está disponível no SUS, né, gratuitamente, e está no calendário vacinal das crianças, né, onde tem a primeira dose através da vacina da tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. A primeira dose ela é administrada com 1 ano e a segunda dose com 15 meses, né, 1 ano e 3 meses. Então, são 2 doses que essa criança está tomando para imunizar-se contra o sarampo. A gente sabe que é comum aqui no Brasil, infelizmente, que as pessoas percam o cartão de vacina, que elas não tenham memória sobre as vacinas que tomaram na infância. Para as pessoas adultas, essa vacina também está disponível? Como é que a gente pode orientar as pessoas nesse sentido? Isso, é importante, né, que todas as pessoas elas estejam imunizadas. Então, quem tem dúvida, imunizei ou não, pega a caderneta de vacinação, traz um posto de saúde mais próximo. Por quê? Essa vacina ela pode
pode ser dada também em crianças de 1 ano a 29 anos, né, em 2 doses, e também nas pessoas de 30 a 59 anos em 1 dose. Então é importante que tente relembrar, então pega a carteirinha de vacinação para ver se realmente está com essa vacina em atraso para estar fazendo essa dose de reforço, se for o caso. Clara, mas se a pessoa não tiver, ela pode tomar? Ela é considerada como uma pessoa que não foi imunizada, não tem problema nenhum tomar a vacina? Pode sim, né? Dependendo da idade, ela vai tomar ou 1 dose ou 2 doses, mas até 59 anos. Vale ressaltar que os profissionais de saúde, né, é uma exceção, que eles, acima de 59 anos, eles podem estar tomando. Em 2018, a gente viveu um momento muito delicado, com muitos casos, né, de sarampo no país. A gente sabe que o público, as pessoas mais vulneráveis são as crianças, porque elas são mais vulneráveis. E o que a gente pode falar para essas famílias garantirem essa imunização? Então, a gente teve, né, esse surto em 2018, mas desde 2024 que o Brasil ele foi certificado como livre da circulação do vírus, né, mas a gente sabe que as pessoas viajam, entram pessoas de outros países aqui no Brasil, e aí é importante que as crianças que têm o sistema imunológico um pouco mais fraco, né, que estejam tomando a vacina. Então, é super importante. A taxa de mortalidade é maior entre as crianças, né? A taxa de mortalidade e letalidade também, né? Quando a gente fala também de ser uma doença altamente contagiosa, né? A gente traz nessa reportagem esse dado dos 2 casos que aconteceram neste ano, de uma jovem que não tinha a imunização ali clara e de um bebê de 6 meses que teria ido para a Bolívia, para outro país. Quando a gente faz esse controle aqui no nosso país e a gente não tem a garantia que nos outros países esse controle seja feito, aí é que está mesmo, né, a importância de garantir essa imunização. Conta pra gente. Isso, como eu falei, o Brasil, né, ele hoje está livre da circulação do vírus, porém os viajantes, né, quem entra e sai do Brasil pode estar trazendo, por isso que é super importante que o Brasil esteja com a vacina em dia, né? Então, assim, foram casos suspeitos, mas principalmente esse caso onde não teve a vacinação, por isso que é importante que quem não se vacinou venha, procure um posto de saúde mais próximo para estar fazendo a vacina. E a pessoa só tomando uma vez ali na vida, a criança, aquelas 2 doses, ela não precisa tomar mais, né? Não, a criança tomou 2 doses e já está imunizada. Para o resto da vida? Para o resto da vida. Tá certo. Muito obrigada, viu, Clara? A gente volta com você, Maristela. Tem prevenção, o caminho é a vacina que está disponível, né, Natália? Bora ver agora como é que está o trânsito, 12:01, informação importante para você que está circulando. A Avenida Abdias de Carvalho na sua tela, pertinho aí da Avenida General San Martín. A gente já observa esse fluxo bem intenso aí dos motoristas que estão passando aí por essa região, muitos parados agora nessa longa fila aí no semáforo. A gente segue o nosso giro agora pela Avenida Conselheiro Rosa e Silva, ali nos Aflitos, como passamos do meio-dia, tem muita gente agora nesse horário pegando filho na escola, né? Uma região que tem muitos colégios, semáforo fechado, e assim que o semáforo liberar os motoristas, eles devem seguir aí para outros bairros da Zona Norte do Recife, como o bairro de Casa Amarela. Bora agora para Agamenon Magalhães, no Parque Amorim. Os motoristas vão sentido Olinda, também vão para a Zona Sul da cidade. Você acompanha aí a movimentação ao vivo. A gente segue agora para o bairro de Dois Irmãos, no Recife. O cinegrafista Joab Marques está na rua Dois Irmãos, perto do Lafep. E mostra pra gente uma palmeira bonita, mas que tem um detalhe preocupante, viu? Uma parte do caule foi preenchida com cimento. É isso mesmo, a informação é de que as pessoas que trabalham por ali colocaram cimento por medo de que a palmeira caísse. A gente entrou em contato com a Enlurb, que disse que vai mandar uma equipe para fazer uma vistoria e verificar a situação da árvore. Bora seguir com outros assuntos. Olha, da primeira conversa até a formalização do contrato de aluguel de um imóvel e a entrega da chave, há um caminho. Em todas as etapas, principalmente na hora de assinar o contrato, as regras precisam ficar bem estabelecidas. Afinal, nessa relação existem direitos e deveres dos dois lados. Bruno Fontes está com uma advogada, a gente vai conversar ao vivo com ele.
Quais são as orientações, hein, Bruno, na hora de assinar esse contrato, até para evitar dor de cabeça depois? Boa tarde. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa advogada que está com a gente é Janaína Alves, ela é membro, faz parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Seção Pernambuco. E isso que você falou, viu, Maristela, é uma dor de cabeça, isso tanto para o dono, né, do imóvel que está alugando e também pode ser para essa pessoa que vai então fazer o uso desse apartamento. Janaína, eu ia perguntar para você, e a Maristela já estava fazendo esse questionamento. A pessoa tem que prestar atenção nesse contrato de aluguel antes dela fechar, então, essa negociação. Uma boa tarde. Boa tarde, Maristela, todos os telespectadores. Sim, gente, é importante que quando vocês estejam na intenção de alugar um imóvel, obviamente, quem tiver condições, o ideal é que você contrate um advogado imobiliarista para analisar o contrato, debater. De repente, às vezes, o proprietário também tem um advogado e vai poder falar sobre o contrato, mas tem que estar atento a todas as cláusulas e para poder discutir, debater e, de repente, negociar da melhor forma. Jane, nós estamos aqui no Parque das Graças, estamos cercados por muitos prédios, edifícios, e assim, a gente sabe que isso envolve, assim, são questões polêmicas, porque interfere também em toda uma comunidade. No caso do atraso de um aluguel, e aí existe esse contrato, né, exatamente, o atraso dessa mensalidade, né, por parte, então, desse inquilino, o que acontece? Depende muito, você precisa primeiro, gente, em contratos de aluguel, o que rege, a lei que vai reger aquela relação é o que está no contrato, tá? Então, depende muito do que foi tratado entre vocês. Às vezes é dado um prazo para que se entre com ação, pode ser cobrado judicialmente, para que se retire a pessoa, o inquilino em atraso, mas tudo isso precisa estar descrito no contrato, para que não tenha problema para ninguém. No caso de um condomínio, um síndico, ou então um síndico profissional, como é que eles vão, então, atuar? Como é que eles vão notificar? Vai ser esse inquilino? Vai ser o dono do imóvel? No caso, você fala de taxa de... De taxa de condomínio. Do condomínio. Bom, sobre a taxa de condomínio, o que vai reger é a convenção. O síndico profissional, eu, além de advogada, sou síndica profissional também, nós temos alguns métodos, né? Nós trabalhamos com administradoras e a gente tem as notificações, os lembretes, o sistema que dispara alguns avisos, e quando a coisa já está muito avançada em termos de taxa condominial, se o condomínio tem um jurídico, que é o ideal, que todo condomínio tem o seu advogado para acompanhar as ações, vai entrar com ação, pode ter a consequência de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, penhora, enfim, são várias fases processuais que você pode até perder o seu imóvel. E se eu perguntar para você, depois de quantos meses, por exemplo, vai ter essa responsabilidade civil dele talvez ser, então, retirado desse imóvel, tanto por parte, vamos dizer, da gestão do condomínio, ou então do dono do imóvel que fez esse aluguel? Bom, com relação à taxa condominial, quando se entra com o processo, né, na justiça, a gente não tem como falar de prazo exatamente, porque depende do andamento do judiciário. E nós sabemos que isso demora um pouco. Então, isso é a última, o que a gente chama, em termos jurídicos, a última ratio, a última consequência. Primeiro se bloqueia a conta, depois tenta se bloquear os outros bens. E, por último, a gente tenta a penhora, que em alguns condomínios, inclusive alguns que eu sou síndica, está perto de acontecer com alguns condôminos. E aquele imóvel vem para o condomínio. O condomínio vai poder vender, enfim, dispor para quitar aquela dívida que está no condomínio. Com quanto tempo, só para eu finalizar com a senhora, com quanto tempo, por exemplo, o condomínio já pode fazer essa notificação? Um mês de atraso ele já pode fazer isso? Depende muito da convenção, sempre é importante. Mas com um mês já pode, inclusive, se isso já for dentro da convenção, tiver votado pelos condôminos, porque lembrando, os condôminos que são os proprietários reais, então é uma comunidade que decide, é importante que você participe da reunião condominial e com mais ou menos um mês, já pode até negativar nos órgãos de proteção ao crédito. Muito obrigado, Janaína. Você continua com a gente aqui. Vamos ver se a gente também traz outras questões aí, inclusive de má gestão, prestação de contas. Fica aqui com a gente.
Eu volto com você, Maristela. Obrigada por enquanto, viu, Bruno? E para você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre aluguel, sobre má gestão também nos condomínios, como o morador deve proceder, hein? O QR Code está na nossa tela do nosso canal Globo. Você pode mandar a sua pergunta, que daqui a pouco o Bruno Fontes e a doutora Janaína estão de volta. Você sabe que o NE1, claro, é feito com a sua participação, né? Por isso que eu enfatizei o QR Code que não sai da sua tela, então você já pode apontar a câmera do seu celular para entrar no canal Globo. É por ele que você pode mandar foto, vídeo, trazer sugestões de reportagem. Foi assim que o Darlan Leite, do Cabo de Santo Agostinho, fez. Ele entrou em contato com a gente. Olha só a mensagem dele. O Darlan disse o seguinte: boa tarde, estou precisando da visita do calendário na minha rua. A situação está ridícula de tanta lama. Tem idosos e crianças que, quando não caem, ficam todos sujos. Por favor, venham nos visitar. Puxa, Darlan, que situação, hein? O Darlan também mandou um vídeo para a gente. Essa é a rua José Eutímio Guimarães, em Ponte dos Carvalhos, onde ele mora. Dá para ver que é uma ladeira cheia de buracos e muitas pedras soltas. Ele diz que quando chove, a rua fica assim, intransitável. Também dá para ver muito mato no local. Aí o Darlan pediu, mandou vídeo para a gente, mandou também a mensagem pelo canal Globo e a nossa equipe, sabe o que fez? Tá lá, Mário Carvalho está no Cabo de Santo Agostinho para nos mostrar a realidade desses moradores, né? Como o Darlan disse por aí, né, Mário? Já tô vendo que o cenário não é nada bom. Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Já deu para ter uma ideia aí pelo vídeo, né, da situação aqui da rua José Eutímio Guimarães, no bairro de Ponte dos Carvalhos, aqui no Cabo de Santo Agostinho. A gente vê que tem muito mato, a rua não é calçada, não tem o calçamento, não tem as calçadas aqui para os moradores subirem. E aqui é uma ladeira, né? Eu encontrei aqui com Dona Maria José, que estava subindo para casa, pedi para ela esperar um minutinho para a gente fazer essa subida juntos, né, Dona Maria José? A senhora mora aqui há muito tempo? 40 e... Eu vim para aqui, estava com 26 anos, estou com 73. Vai passando os anos, vai ficando mais difícil de subir aqui, né? Do tempo de Elias. Vai ficando cada ano mais difícil de subir aqui. Dia vai ficando mais difícil. Eu já levei 2 quedas e disseram que o prefeito viu quando eu ia caindo e que eu ia para a igreja. E ele disse que quando ele pegasse o mandato em janeiro, era a primeira rua que fez até a data de hoje. É porque uma rua com uma ladeira já é complicado de subir. Quando é uma ladeira que não tem o calçamento, tem mato, você tem que desviar de buraco. A gente vê também que tem uma barreira aqui, que as casas foram construídas nessa área de barreira. A barreira ainda não foi feita, tem uma lona plástica ali que já está se desfazendo, que mostra que já está sofrendo aí com a ação do tempo. A gente está chegando num período de chuvas, então os moradores pediram a nossa presença aqui para ver se a gente consegue entrar em contato com a prefeitura aqui do Cabo de Santo Agostinho para saber o que pode ser feito, né? Quem pediu a nossa presença aqui foi Darlan, ele já está aqui com o nosso calendário para a gente entender, né, Darlan, quais são as demandas que vocês pedem aqui para a prefeitura e há quanto tempo vocês sofrem com isso aqui. Boa tarde. Boa tarde, Mário, boa tarde a todos. Eu estou aqui desde 2010, mais ou menos, e desde 2010 que vem só promessa, o pessoal vem, faz as medições, tira foto e nada, só promessa, só promessa. Já teve barreira aqui que caiu em cima de casa, criança que já caiu aqui, idosos também, é um absurdo. A gente está começando a chuviscar nesse momento, nesses momentos que chove, que começa a chover mais, como esses meses aí de abril, maio. Vocês já ficam mais preocupados também? Sim, sim, com as barreiras, que é nas laterais das casas, e também com os idosos, né, que não conseguem descer a rua devido a muita lama descendo daqui de cima. E carro não sobe, eu tenho que deixar o meu carro lá embaixo, porque não tem como subir com o carro. É isso aí, é complicado aqui. O lixo aí é enorme, porque não tem. Todas as outras ruas tem a caçamba que a prefeitura coloca, menos nessa. Essa aqui não tem a caçamba. Então é jogado ali, os cachorros espalham tudo, ficam imundice. É muito complicado, muito complicado. O Bruno está mostrando, inclusive, que o morador dessa casa aqui fez até uma rampa ali de cimento para ele poder subir ali com mais tranquilidade, porque com mato, com pedras, com buraco, aí teve que sair do próprio bolso dele para ele poder chegar ali. E do lado, a casa ali do lado, o morador deixou a casa, né? Muitos moradores acabam deixando, ficando desse risco aí da barreira deslizar, dos problemas, cansados de subir todos os dias. Essa ladeira aqui sem pavimentação fica complicado, né? Positivo. Essa senhora, ela saiu porque não tinha mais condições de ficar ali, né?
ela é uma pessoa idosa, então ela preferiu sair da casa dela e alugar outra casa em outro lugar. E deixou a casa dela, que é própria, né? A casa dela é própria. Até porque teve uma invernada mesmo que o muro daquela casa caiu e uma senhora, ela foi acidentada. O irmão dela, foi que conseguiu tirar essa senhora dentro de casa e socorrer para o hospital. Qual é o pedido de vocês para essa rua de vocês aqui, além da dignidade? Olha, o pedido é que o prefeito ele olhe para essa rua aqui, para as pessoas que moram aqui nessa rua e que venha fazer o básico, né, que é fazer o muro de arrimo e fazer também essa rua aqui. Perfeito. Maristela, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir uma nota de posicionamento aqui para a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho com essas demandas aqui dos moradores da rua e a gente vai trazer daqui a pouquinho essa resposta para saber o que vai ser feito por aqui. Volto com você. Perfeito, Mário. E é isso que o morador acabou de falar, né? Fazer o básico, o muro de arrimo, melhorar, facilitar aí o acesso dessa rua. Isso só vai acontecer com a capinação, com também a pavimentação. Então, nós vamos continuar fazendo todas essas cobranças por aqui. Daqui a pouco o Mário Carvalho está de volta, junto com os moradores, para trazer outras informações. A seguir, tem informação para quem precisa tirar uma segunda via da certidão de nascimento. A gente também mostra o desabamento de uma casa em Olinda. Um idoso foi resgatado dos escombros. E ainda o aperreio de alunos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Olha só como ficaram algumas salas e laboratórios nos últimos dias de chuva, com infiltrações e goteiras. O N1 volta já, agora 12h15. N1 de volta, a gente vai conversar com Natália Dielu. Ela está em Olinda e tem informações sobre um serviço de graça para a população. É a emissão de certidões de nascimento e casamento. Como é que faz para tirar esses documentos, hein, Natália? Maristela, nesta semana as pessoas podem emitir o registro civil, né, na primeira via e a segunda via de forma gratuita. É a Semana Nacional de Registro Civil. A gente fala ao vivo aqui do Expresso Cidadão, que fica no Shopping Pátio de Olinda. O público são as pessoas em situação de vulnerabilidade, que não vão ter que pagar por esse serviço. Mas, na prática, outras pessoas que estejam precisando emitir esses documentos, elas vão poder vir aqui no Expresso Cidadão das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Está acontecendo de forma coordenada, né, em todo o estado. É uma semana nacional também no país. A gente está aqui ao lado de Paulo de Tarso, que é conciliador, advogado aqui do PROCON, do Expresso Cidadão de Olinda. Boa tarde, Paulo. Explica pra gente o que é necessário para tirar esses documentos, porque o registro civil, né, a certidão de nascimento, é aquele documento elementar, né, que serve para você tirar tudo. Como é que faz? Precisa trazer o que para cá? Boa tarde. Boa tarde a todos. Veja, o mínimo que se consiga pesquisar. No entanto, devido à vulnerabilidade do público, muitas pessoas não têm acesso a essa documentação. Então, caso a pessoa não tenha uma cópia antiga, alguma coisa que possa ser buscada no Sistema Nacional, né, do Registro Civil. Então, a pessoa se dirige aqui ao pátio hoje até as 5 da tarde e amanhã de 8 da manhã às 5 da tarde, diretamente, e para que a gente possa fazer a emissão ou da primeira via ou da segunda via. De casamento também. Isso, certidão de casamento e certidão de nascimento. A gente reforça que o público-alvo são situações de pessoas em vulnerabilidade social. No entanto, todo cidadão tem direito a esse acesso, uma vez que a certidão de nascimento, principalmente, porque a própria portaria do Conselho Nacional de Justiça reforça muito isso, a questão do subregistro. Então, a partir da certidão de nascimento, a pessoa tem uma gama de acessos, principalmente para a emissão da segunda via e da primeira via da identidade nacional.
É importante a gente falar isso, porque quando a gente pensa, principalmente em segunda via, né, da certidão de nascimento, normalmente as pessoas acham que precisam ir naquele cartório de origem, mas às vezes a pessoa nem sabe onde foi. Normalmente, quando não vai nesse espaço, precisa fazer uma busca que tem um custo. Tudo isso está sendo de graça agora. Isso, durante essa semana, de 13 até o dia 17 de abril desse ano de 2026, sim, não necessita. No estado de Pernambuco são mais de 100 polos de locais onde a pessoa tira, que a pessoa pode pesquisar os locais no site do Tribunal de Justiça. Agora, aqui em Olinda, a partir dessa ação integrada da gestão municipal, com a gestão estadual e todos os entes envolvidos, juntamente com o Poder Judiciário, o foco é este. De 3 a 17, a pessoa pode se dirigir diretamente aqui em Olinda, no nosso expresso, de 8 da manhã às 5 da tarde, hoje e amanhã, para que seja emitido, os documentos iniciais. Paulo, deixa eu só tirar uma dúvida. Por acaso a pessoa precisa tirar essa segunda via, ela nasceu em Jaboatão, mas está morando há muito tempo em Olinda, ela pode vir aqui? Pode. É direito da pessoa, porque o foco dessa semana é isso, é a ampliação da gama de direitos do cidadão. Entendeu? Então a pessoa pode se dirigir e também pesquisar no próprio site do Tribunal de Justiça e os 100 locais em todo o estado. Então, até amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, aqui no Expresso Cidadão de Olinda, e dá para pesquisar também os outros pontos que estão acontecendo no estado, em qual? No site do Tribunal de Justiça. Certo, obrigada, Paulo de Tarso. Boa tarde para você, Maristela. Obrigada pelas informações, Natália. E há um mês, alunos de pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco precisaram deixar o prédio onde estudavam por causa do risco de desabamento. Eles foram transferidos para um edifício da pró-reitoria, mas o que deveria ser um alívio virou frustração e motivo de prejuízos. Esses vídeos foram gravados nos últimos dias por estudantes e servidores do curso de pós-graduação em Fitopatologia e Entomologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Quando choveu forte, a água caiu pelo teto, infiltrando o forro e molhando laboratórios. Produtos e equipamentos, como esse aparelho de ar-condicionado, ficaram expostos à umidade. Nessa imagem, dá para ver que parte do forro não existe. Os próprios alunos e professores precisaram secar e limpar o espaço. Keila faz doutorado no prédio e fez parte dessa força-tarefa. Equipamentos como termociclador, multiscan, computadores, máquina de miliquê, que é extremamente caro, tudo molhado. A professora tendo inclusive que no dia seguinte comprar lona, tirando do próprio bolso, para cobrir esses equipamentos. Atirar por um termociclador, um valor mínimo de mercado, um orçamento mínimo, que esse realmente a gente perdeu, está orçado aí em R$22 mil. A gente tem, por exemplo, um HD, que nesse HD consta um soft de um multiscan. Esse multiscan ele é avaliado em torno de R$50 mil. Então a gente fica na apreensão para saber se realmente a gente perdeu o multiscan por falta do soft. O prédio é da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e foi cedido aos alunos. Estudantes que carregam em cartazes a preocupação e a indignação. Ingrid conta que, além das infiltrações, a construção tem mais problemas. Nós não temos copa, a gente abriu mão do espaço da copa para colocar a sala de esterilização. Nós também possuímos uma clínica de fitossanidade, a Clifip, que atende a população. A gente recebe amostras, né, dos produtores locais. Essa clínica ela está sem espaço, então ela está dividida entre 2 laboratórios. Os estudantes dizem que já entraram em contato com a reitoria da Rural pedindo melhorias no prédio. Os professores também, por meio de ofícios, mas nada de resposta definitiva para os problemas até agora. De forma efetiva, a gente ainda não tem nada. O que temos são equipes que vêm de forma pontual, tenta solucionar uma coisa e outra, mas até então a gente segue com telhado pingando e problemas. A gente não pode, nós mulheres não podemos usar o banheiro porque está nessas condições. Então a gente se submete a utilizar um banheiro de PCD ou o banheiro masculino. O edifício foi construído antes da pandemia, mas de acordo com os estudantes, ele ficou ocioso por bastante tempo. Só em março deste ano, os alunos e os servidores começaram a se mudar para cá, depois que a Defesa Civil identificou o risco de desabamento no edifício antigo. Só que ainda tem gente lá que não conseguiu fazer a mudança.
Tem ainda professores que ainda estão trabalhando lá, ainda tem coisas lá, porque a universidade também não disponibilizou pessoas e transporte para a gente fazer a mudança. Nós mesmos, alunos e professores, fizemos a nossa mudança de lá para cá. Aí a gente mudou para cá, era aquela enrolação, faltava grades, faltava outro problema que estava infiltrando água também. Aí demora, nada de entregar. Foi um ano nessa espera de que era para mudar para cá e nada. Aí quando a gente muda esse prédio, que a gente viu algumas postagens que em 2022 teve um recurso de mais de 800 mil reais, que era para finalizar esse prédio. Aí quando a gente chega aqui na primeira semana, a primeira chuva já ocasionou todos esses problemas, então a gente percebe o mau uso do dinheiro público. Além do risco às pesquisas e do prejuízo material, Geisa teme pela própria integridade física. Eu sou uma das pessoas que passou por diversos problemas aqui nesse prédio novo, inclusive já tomei 2 choques no fluxo laminar, que é um equipamento em que nós trabalhamos. Inclusive, anterior às chuvas, né, eu tomei esse choque e agora depois da chuva eu não tive que vir porque atrasei a minha pesquisa, ficou tudo atrasado por conta que eu tive medo de vir trabalhar de novo para não ter um choque maior. A Universidade Federal Rural de Pernambuco informou que as chuvas da última semana superaram a capacidade do sistema de drenagem do prédio e que os ventos fortes derrubaram vegetação que entupiu as calhas e provocou a entrada de água nas salas. A universidade também diz que a equipe de manutenção foi acionada de forma rápida, fez a limpeza e evitou o agravamento do problema. A universidade informou ainda que trabalha na recuperação dos equipamentos e relatou que o prédio antigo, interditado pela Defesa Civil, já foi desocupado. A instituição disse também que disponibilizou ajudantes e caminhão para auxiliar a mudança para o novo prédio. E em Olinda, uma casa com 3 pavimentos desabou no bairro de Jardim Atlântico. Um idoso que dormia no local ficou preso nos escombros e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu durante a madrugada. O acidente foi por volta das 2h30 da manhã. Estes vídeos mostram o momento em que a casa desabou. Em questões de segundos, a estrutura virou um monte de entulhos. O local era assim há alguns anos. Essas imagens são de um aplicativo de satélite e mostram a construção na rua Ayrton Senna do Brasil antes da interdição, em 2023. O imóvel tinha 3 pavimentos, térreo e 2 andares. Os vizinhos fizeram fotos. As colunas do imóvel estavam com ferragens expostas. O desabamento, de acordo com eles, era questão de tempo para acontecer. O Williams mora na casa vizinha. Ele escutou os gritos de socorro do idoso, que ficou preso nos escombros. Estava dormindo, mas por volta de 2 horas da manhã, aquele barulho, e a gente saiu e aquela cortina de poeira. E quando a gente viu aqui os escombros, o senhor pedindo socorro, 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 e aí tudo escuro. Os bombeiros chegaram ao local do desabamento às 3 da manhã e conseguiram, numa operação delicada, resgatar a vítima, que foi levada para o Hospital da Restauração. Já havia anunciado faz tempo isso aí, que ia cair. Agora ninguém sabia dia nem hora, mas já ia cair. Esse imóvel tem acho que uns 20 anos e já vinha dando sinais, as colunas todas, os ferros aparecendo, já se envergando com peso. Aquela parte ali é vargem, tudo molhado e já vinha dando sinais e o proprietário não estava nem aí. Bruna Andrade é casada com Williams, vizinho do imóvel que desabou. Ela tem um bebê de 6 meses, Samuel, e disse que se a casa tivesse caído durante o dia, teria acontecido aqui uma tragédia. Dos males o menor, né? Porque poderia ter a eles, as crianças aqui, a gente, poderia ser bem pior. A estrutura, ela poderia ter caído pro lado da nossa casa, a minha mãe dorme aqui nesse quarto. Então até quando o barulho, a gente não sabia para que lado tinha caído até então, que a gente não tinha saído, eu só pensei na minha mãe, que dormia aqui. A gente precisa resolver aqui como é que vai fazer para fechar o muro, né? Precisa tirar isso aqui, pelo menos já que ele não se prontificou de demolir, porque era para ele ter feito. Agora ele tem que tirar os escombros para a gente poder seguir a vida, organizar, a gente está sem água, enfim, todo um transtorno. O secretário executivo da Defesa Civil de Olinda, Coronel Carlos Dalbuquerque, disse que o imóvel foi interditado há 3 anos e o proprietário teria sido notificado da demolição. Desde 2023, esse prédio ele foi vistoriado pela equipe de engenharia da nossa Defesa Civil.
e identificou fissuras muito graves que comprometiam a estabilidade e a funcionalidade do prédio. Então o prédio foi interditado, foi dado auto de interdição. Eu mandei que fosse pesquisado lá no nosso arquivo, que de 23 para cá ele já está no arquivo morto, então localizado, mas de fato é que ele está notificado. A gente vinha adotando as providências no tocante que o proprietário se comprometeu a derrubar a edificação e construir uma dentro das normas, que isso é um fator fundamental. E que não, naquele mesmo momento, todas as pessoas que habitavam foram embora. Então, assim, para a gente, o prédio já estava em reconstrução. Para a gente saber que a gente não estava em reconstrução, a gente precisa ter sido provocado. Por quê? Porque são inúmeros prédios que a gente está nessa situação, que a gente sai verificando, em chuva ou não. Em chuva, logicamente, se agrava a situação, principalmente nos alagados e morros. E aí a gente trabalha sempre nesse processo. Ainda de acordo com o secretário, o proprietário da casa vai ter que retirar os escombros e ser responsável pelos possíveis danos materiais do imóvel vizinho. Ele vai fazer a remoção dos escombros, que é a responsabilidade do proprietário, e depois fazer a construção que ele achar devida. E aí nós colocamos o nosso corpo de engenheiros e arquitetos da prefeitura para colaborar no processo de projetos e acompanhamento da execução propriamente dita. Como a gente não conseguiu ter acesso ao nome completo do idoso que foi socorrido no acidente, nós não conseguimos a atualização do estado de saúde dele. O calendário do NE1 hoje está atendendo a um pedido dos moradores da rua José Eutímio Guimarães, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Eles pedem a pavimentação da rua, a capinação do local. Então a gente vai perguntar aí para Mário Carvalho se a prefeitura respondeu alguma coisa. O que ela disse que vai fazer por aí, hein, Mário? E além disso tudo que você citou, Maristela, tem também a situação das barreiras aqui, né, que os moradores fazem questão de reforçar aqui. Agora abriu um sol, mas daqui a pouco estava chovendo, chega esse período de inverno, eles ficam muito preocupados com essa questão das barreiras. A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho já mandou uma nota de posicionamento. Eu só queria pegar antes aqui o relato da dona Gilmara, que ela trouxe um relato forte de que a casa dela foi parcialmente destruída, metade da casa foi destruída naquelas chuvas de 2022 e a senhora ficou com metade da casa embaixo, né? Foi, eu e minha mãe estavam dormindo de noite e a barreira caiu. Meu irmão fez o muro de arrimo, mas não adiantou. Aí o muro de arrimo veio, caiu por cima dela e caiu por cima de mim e do meu filho, pequenininho. A gente está com uma nota de posicionamento aqui da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho sobre a situação, todos os problemas aqui da rua. Vou trazer aqui a nota. A Secretaria de Obras Públicas informa que a rua Eutímio Guimarães, José Eutímio Guimarães, em Ponte dos Carvalhos, não se encontra com a ação de projetos viários estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, devido a ser muito íngreme. A implantação de uma rua convencional poderia representar riscos à segurança da população e de veículos. Como alternativa, a Prefeitura elaborou um projeto para a construção de uma escadaria. A proposta, inclusive, já foi apresentada anteriormente à comunidade, mas não teve aceitação naquele momento, razão pela qual ainda não foi licitada. A Prefeitura ressalta que, caso haja concordância da comunidade, o projeto será encaminhado para a assinatura do prefeito e, após isso, seguirá para as etapas de captação de recursos e abertura de processo licitatório. E aí, sobre a barreira, disseram que a Defesa Civil vai vir aqui até o local realizar a reposição da lona plástica e solicita à comunidade que informe a localização para a execução do serviço pelo 0800. Nós tivemos uma interrupção no sinal de Mário Carvalho, bem no momento que ele estava fechando aí essa resposta da Prefeitura. A gente vai tentar retomar esse contato para ele poder completar aí a resposta para a comunidade no Cabo de Santo Agostinho. Por enquanto, a gente segue com outros assuntos. Bora voltar a falar com Bruno Fontes. Agora sobre má gestão de condomínios. Ele falou no comecinho do jornal sobre contrato de aluguel. Agora ele vai trazer outras informações ao vivo para a gente. Bruno. Vamos lá, muitas perguntas chegaram e a gente lembra aqui o canal Globo, né? E veja só, a gente vai falar de má gestão, mas antes
vários questionamentos de dúvidas, então, em relação a esses contratos de aluguel. Janaína Alves está com a gente já falou dela no início. Ela é advogada e ela faz parte, então, da comissão imobiliária da seção da OAB aqui em Pernambuco. Eliane Vasconcelos, ela disse, bom dia, no contrato diz que se eu sair antes dos 12 meses, eu teria que pagar 2 meses de aluguel. Isso está correto? Eu teria que pagar, então, devolver essa caução? Eliane, depende do que está no contrato. A gente precisaria analisar essa cláusula lá, mas não é de todo ilegal, né? Porque se está constando no contrato, realmente é a lei que rege essa relação. Carlos Dias da Silva, tem uma casa alugada há uns 3 anos, mas não fiz contrato. A casa não tem documento, olha só, não tem documento em meu nome e a conta de luz está no nome do inquilino. Existe algum risco para mim? Carlos, né? Carlos, eu te recomendaria que você fizesse um contrato, né, de aluguel. Aquele, se você não pode contratar um advogado, aquele de livraria mesmo. O ideal é que contrate, mas se não pode, vai para o de livraria. Entendo que a conta de energia tem que sim ficar no nome do inquilino. E óbvio, você corre um certo risco de perder, vai que ele querer entrar com uso capião, então vamos prevenir, vamos fazer o contrato corretinho. Né? Fazer logo. Jair de Matos Moreira, pago meu aluguel, mas não consigo usar o espaço de festa ou a churrasqueira, porque a dona do imóvel está em um condomínio atrasado. Isso é uma situação muito comum, né? É muito comum. Veja, existem 2 questões. Quando eles alugam e não procuram se informar se o condomínio está em dia, não sei se foi o caso dele, ou se ele descobriu durante ou ela atrasou durante. Então, o ideal é que se converse, porque tem que ver se no contrato isso geraria uma quebra contratual. Então, o ideal é que você sempre dê uma olhadinha no seu contrato. E se for alugar, já sabe, pergunta se o condomínio está em dia, né? Ivanildo Norberto da Silva. Moro numa casa onde aparecem problemas de infiltrações. Ele botou aqui, tipo goteiras. Falei para o dono providenciar o conserto, mas ele não providencia. Como eu fico nessa situação de inquilino? O ideal é que você dê uma olhadinha no contrato para que você verifique qual é o tipo de reforma, se é uma obra necessária, se isso está constando lá no contrato. E aí, conversar é sempre a melhor solução. Ou você vai fazer, né, para o seu conforto e não contar com esse ressarcimento. Mas o ideal é ler o contrato e conversar com o proprietário. Veja só para finalizar, o Alisson. Eu sou morador. Se o morador passar vários anos ali no mesmo imóvel, ele tem algum direito? Suponho que ele morou exatamente no mesmo imóvel por 10 anos. E o valor desses aluguéis de 10 anos já ultrapassam o valor de uma casa. O que é que eu teria algum direito? Ele pergunta se essa pessoa teria algum direito nessa casa. Não, Alisson, não se preocupa. Não sei se você é o proprietário da casa. Se for, não se preocupa. Se tem contrato, é alugado, tá tudo certinho. Mas se você for a pessoa que está tentando ficar na casa, realmente não vai ser dessa vez. Obrigado, Janaína. Fica comigo que daqui a pouco a gente volta. Maristela. Muito obrigada, Bruno. Agradeço demais também a participação de todo mundo que está interagindo com a gente, mandando pergunta, tirando dúvida, mandando sugestão. É assim que o NE1 é feito, com a sua participação sempre. Bora voltar a falar com Mário Carvalho. Ele vai trazer, então, a resposta do calendário na rua José Eutímio Guimarães, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Agora sim, comunicação restabelecida, né, Mário, para a gente marcar esse calendário. É isso, Maristela. Então, só recapitulando, a prefeitura daqui do Cabo de Santo Agostinho informou que não pode fazer o calçamento aqui da rua, porque a rua é muito íngreme e isso sai aqui das normas técnicas informadas pela prefeitura. E que eles sugerem uma escadaria ser feita aqui e também que eles vão colocar as lonas plásticas aqui solicitado para a Defesa Civil. Vamos então fazer o seguinte, vamos marcar aqui no calendário para a gente voltar daqui a um certo tempo para fazer esse acompanhamento. Vamos voltar daqui a 7 meses, 16 de novembro, então vamos marcar aqui, pode marcar para a gente retornar aqui. O que vocês acharam dessa resposta da Prefeitura e o que vocês aguardam que seja feito? Essa resposta não procede com a realidade aqui, né? Como vocês veem, metade da rua dá para fazer calçamento. E depois seguir com a escadaria, mas do jeito que a Prefeitura está sugerindo, não tem condições. Porque tem como fazer metade da rua calçamento. De ser apenas escadaria não, né? Não. A gente não concorda, não. É isso, gente. A gente vai continuar acompanhando aqui, então daqui a 7 meses a gente vai retornar aqui para ver o que foi feito, viu, Maristela, com o calendário aqui do NE1. Para facilitar esse acesso aí dos moradores, então no dia 16 de novembro a gente está de volta para trazer outras informações, para ver o que aconteceu aí na comunidade do Cabo de Santo Agostinho.
E um idoso de 70 anos foi encontrado em condições análogas à escravidão no bairro da Mostardinha, no Recife, durante uma operação de auditores fiscais do trabalho. O QR Code está na tela para você acompanhar essa reportagem pelo G1. O idoso resgatado trabalhava como cuidador de um outro idoso. Os dois moravam na mesma casa. Segundo os auditores fiscais, a vítima tinha jornada de 24 horas por dia, trabalhava de segunda a domingo, não tinha descanso semanal, nem os intervalos legais e não tinha acesso à chave da casa. O local foi descrito como um ambiente insalubre, com forte mau cheiro e estrutura precária. Durante a fiscalização, 2 pessoas responsáveis pela contratação do idoso e pelo imóvel foram presas em flagrante, mas depois foram liberadas pela 4ª Vara Federal de Pernambuco. O entendimento foi de que não havia elementos que indicassem risco imediato à ordem pública ou prejuízo ao andamento do processo. O idoso resgatado foi encaminhado para um espaço de acolhimento social. Denúncias sobre violação dos direitos humanos podem ser feitas pelo Disque 100. O Disque 100 funciona 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. E no Jornal Hoje, você vai ver que a polícia prendeu no Paraguai um homem que estava foragido há 30 anos, depois de ser condenado por matar a esposa no Brasil. Oi, Kovalik. Olá, a gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver. A polícia prende um homem que matou a esposa e ficou 30 anos foragido. Marcos Panissa, condenado a 20 anos pelo assassinato da esposa com 72 facadas por ciúmes no Paraná, foi preso no Paraguai. Ele já foi entregue à Polícia Federal do Brasil. Essa agora é para quem gosta de chocolate, mas de verdade e não sabor chocolate. O Senado aprovou o projeto que determina que só pode chamar de chocolate o produto que tiver mais de 35% de cacau. E você já entregou a sua declaração de imposto de renda? Desta vez, muitos brasileiros não estão deixando para a última hora. É uma mudança de tendência. Mas atenção, tem gente indo parar da malha fina por não conferir a declaração pré-preenchida. O JH mostra como evitar essa dor de cabeça. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. A seguir, uma advogada tira dúvidas sobre a administração de condomínios. Manda sua pergunta, então, para o nosso canal Globo. O QR Code está aí na tela para você participar. E ainda a gente vai conhecer 2 participantes do concurso Comida de Boteco. O N1 volta já, agora 12h43. Novos Peugeot 208 e 2008. Agora com motorização híbrida leve. Deu start no prazer de dirigir. N1 de volta e a gente volta a conversar com Bruno Fontes. Ele já falou sobre os contratos de aluguéis. Agora traz outros detalhes sobre a gestão do condomínio, né, Bruno? Tem muita pergunta chegando pelo Canal Globo. E se protegendo do sol, viu? Que o sol saiu forte aqui no Parque das Graças, onde nós estamos aqui às margens do Capibaribe. São muitas perguntas, chegaram outras agora. A Janaína Alves continua com a gente, advogada. Janaína, veja só, agora é sobre gestão. Uma pessoa escreveu aqui, Adriana Ferreira, aqui no meu condomínio, o síndico e uma empresa, uma administradora, fizeram um empréstimo com uma empresa para colocação de placas solares, onde não foi acordado com os condôminos, os moradores, e agora ficamos com a dívida de R$500 mil. O que devemos fazer? Bom, gente, normalmente quem tem a autonomia sobre a conta do condomínio é o síndico, né? Eu falo isso porque, além de tudo, todas essas funções, síndico, advogado, também tem uma administradora. Nós não costumamos ter gerência sobre a conta. Mas se, ao que eu estou entendendo, foi algo, né, que foi realmente decidido sem que os moradores participassem da decisão ou não foi colocado em assembleia, o ideal é que se converse com esse síndico e a dívida já existe. Então, partir, de repente, para uma assembleia, ver a melhor solução de parcelamento, para que seja pago ou através de taxa extra, enfim, a depender da quantidade de parcelamento, de como ficaria isso para o condomínio. E aí eu acho que já tem um desdobramento, mas aí o José Carlos dos Santos, ele diz assim, eu gostaria de saber se o síndico fizer uma assembleia para colocar mais uma taxa extra no condomínio, e a gente é obrigado a pagar, sabendo que já tem uma outra taxa extra em vigor,
Por exemplo, ele botou taxa extra para a pintura do prédio e ele fazer também uma outra taxa para uma benfeitoria na garagem. Bom, gente, existem algumas leis, tá, que obrigam a manutenção da fachada, né, a manutenção do prédio em si, da estrutura do prédio. Então, por óbvio, o ideal é que todo mundo participe, né, quem está adimplente aí, que possa participar, participe da Assembleia do seu condomínio, que é importante. As decisões que são tomadas lá, sim, elas são obrigatórias, se você estiver na Assembleia ou se não, desde que aprovadas por maioria. Então, vai realmente ter que pagar. Como é que seria essa prestação de contas, então, até para as pessoas saberem se a gestão está sendo boa? Bom, normalmente, depende muito de cada convenção, tá? Mas a prestação de contas, ela é feita anualmente. Existe uma AGO anual, que é uma Assembleia Geral Ordinária, onde se tem prestação de contas, previsão orçamentária, que é a previsão para o ano seguinte, se vai ter aumento, se não vai, como é que está o caixa, total transparência. O síndico tem que ser 110% transparente, trabalhando em parceria com a administradora de confiança, né? Porque essa função é delegada, administradora, e a partir disso, se ter uma previsão do que vai ter de gastos para o ano seguinte. Então, esse ano, até março, normalmente, os condomínios todos estão fazendo essa assembleia. Então, está todo mundo aí louco com as taxas extras, com os pagamentos e os aumentos. Eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Inclusive, ganhamos mais tempo, né? Foram 3 participações. Mas é isso, gente. O segredo para muitas coisas serem resolvidas é olhar o contrato, tá? Contrato que é feito para aluguel, também a convenção do condomínio, isso vai evitar, então, problemas no futuro. Eu volto com você, Maristela. Muito bom, Bruno. Dúvidas tiradas, então. Muito obrigada pelas informações. Estudantes de uma escola de referência do Recife, a Oliveira Lima, participaram hoje de uma exposição de fotos, textos e manuscritos produzidos por eles, que viraram um livro. A ação faz parte de um projeto que incentiva conhecimento com criatividade. Um poema em forma de arquitetura. O cobogó deixa o vento entrar. Geometria que inspira, que sabe encantar. Aqui tem arte que ensina sem precisar falar. A inspiração já fazia parte da vida deles. A própria escola de referência em ensino médio Oliveira Lima, no bairro da Boa Vista. O colorido das paredes. Os desenhos da arquitetura que sempre estiveram ali. E o prédio antigo ao lado, interditado desde 2019. Vitória olhou para tudo de um jeito diferente e deixou os sentimentos guiarem o poema que escreveu. Sim, tive novos olhares aqui e assim é uma escola que tem muito o que escrever, muito o que rimar, tem muitos poemas a fazer aqui com tudo. Eu consegui ter novos olhares, eu consegui reparar em coisas que antes pareciam ser invisíveis para mim. 40 alunos da escola participaram do projeto Novos Olhares da Companhia Editora de Pernambuco, a CEP. O que viram e o que escreveram sobre o lugar onde estudam virou livro. Um exemplar foi entregue a cada um dos autores. Uma atividade que foi além das redações que já estão acostumados a fazer. Enquanto eles praticavam a produção de texto, a produção de relatos, a partir do olhar deles sobre a escola, eles estavam trabalhando conhecimentos linguísticos, mas também conhecimentos socioculturais. Então foi uma atividade que contribuiu, porque eles não aprenderam a gramática de forma descontextualizada, mas puderam ter conhecimentos dos aspectos gramaticais da nossa língua, pensando a história de Pernambuco. Antes de escreverem, os estudantes participaram de oficinas com a designer Renata Paz. Ela mesma lançou um livro produzido com a metodologia que usou com os alunos. Identificar elementos da arquitetura e observar ao passar pelo caminho de todos os dias. Eu visitei a escola 2 vezes, visitei uma primeira vez onde a gente fez um mapa afetivo, onde tinha um caminho deles, né, de casa para a escola, da escola para casa. E aí depois disso a gente refez esse caminho com eles fotografaram o que eles acharam legal, depois a gente voltou com o fotógrafo e tirou as fotos oficiais. Então teve toda uma preparação antes também. A professora Isis, ela também fez uma preparação para eles criarem os textos que eles colocaram no livro. Então teve todo um trabalho prévio, né? E agora a gente tem um resultado físico, material mesmo. Esse foi o primeiro livro do projeto Novos Olhares, uma ideia que provoca os estudantes, contribui com a identidade local e pode despertar novos talentos. No momento em que a gente estava participando das oficinas, dos processos para confeccionar o livro, as mensagens, as narrativas dos alunos foram tão emocionantes que dariam outro livro. Teve gente que se reconectou com o avô, com a infância, com imagens da casa onde morava.
Então, eu acho que esses alunos têm a oportunidade de entrar no universo, sobretudo sair um pouco da tela desse universo virtual e, através do livro, eles se conectarem com sensações que eles não tinham antes. Então, é muito gratificante para a editora você tá desde jovem conectando com o livro, que é um objeto tão importante. Tem um aluno que, inclusive, quer submeter o livro dele para a CEP, a gente vai analisar o livro dele lá no Conselho Editorial. Tomara que dê certo e ele se torne aí mais um autor, né? Ao escrever, os alunos puderam se reconhecer como parte da história da escola, uma experiência que não é só deles. Estou muito orgulhosa, do meu filho fazer parte dessa história, desse livro, que eles fizeram, não foi? E eu acho muito importante, eu tenho o maior orgulho do meu filho participo de tudo. Eu sei que a mãe está cheia de orgulho. Qual é o teu sentimento nesse momento? Eu estou muito feliz com isso, que eu vou ficar conhecido como autor de livro e vai ficar meu nome na escola para sempre. Vamos agora falar de comida gostosa. O concurso Comida de Boteco deste ano está acontecendo em 51 bares e restaurantes que estão concorrendo ao título de melhor boteco da região. Você encontra os detalhes no G1 Pernambuco, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Os estabelecimentos são do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão. Nesta 26ª edição, cada bar ou restaurante preparou um petisco exclusivo que precisa ter verduras na composição ao preço único de R$ 40. Bora conhecer mais um participante do concurso? Agora é a vez do espetinho no prato. Me chamo Sérgio José Alves Nascimento, sou proprietário do Espetinho no Prato, que fica localizado na Rua Cruzeiro do Forte, 574, tá? É uma loja que fica de esquina. Consegui ser garçom, trabalhar no meu primeiro restaurante, que foi na Gabriel Magalhães, isso em 87, 88, e desde então não parei mais. Consegui comprar esse Espetinho no Prato em 2013. Estou hoje com um quadro de 5 funcionários e na época, como não tinha muita opção de espetinhos, eu inventei, criei, por eu ser garçom há muito tempo, fui garçom durante 25 anos, e eu tive a ideia de criar um espetinho diferente, que é o espetinho acompanhado com farofa, vinagrete e pão de alho. Eu alimentei esse desejo também, e consegui construir essa casa com muito sacrifício, e até então estou aqui. A maior dificuldade hoje, acho que é geral, Acho que está todo mundo sabendo dificuldade, que é o financeiro, As pessoas aí, essa crise, enfim, passei agora recentemente por uma pandemia, isso abalou bastante, meu financeiro. Mas hoje eu tô bem, não tenho do que reclamar não, só agradecer. Eu reinaugurei minha loja, e ver tudo novo de novo, para mim, não tem alegria melhor do que essa que eu estou vivendo. Esse ano eu preparei o frango de respeito, é um prato diferente que junta o sertão com o mais moderno, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu juntei o feijão verde, Feijão verde, com franguinho grelhado, puxado no molho branco, acompanhado com farofa e vinagrete. Se ganhar, eu vou correr para a galera para comemorar muito com meus clientes e amigos, E dizer que não tem como expressar também a felicidade, Pois acho que meus clientes são meus melhores amigos, são minhas riquezas, e eu vou dedicar essa vitória a eles. E tem mais petisco do Comida de Boteco. Bora ver qual é o prato do Bar do Cabo, de Brasília Teimosa. Eu sou Natália, sou do Brasília Teimosa. Meu bar é Bar do Cabo. Meu pai e minha mãe, que começaram o bar. E como meu pai tinha mais, conhecimento, ele colocou o Bar do Cabo. Porque meu pai foi do Exército. É um bar de 46 anos, uma história de luta, de resistência, igual a Brasília Teimosa. E através do trabalho do meu pai e da minha mãe, hoje Brasília Teimosa virou um polo gastronômico. E eu continuo o trabalho deles com a minha família, de geração para geração. Começou com galinha cabidela,
Minha mãe fazendo galinha pro cabra dela, e foi o boca a boca. Desse boca a boca, passou-se o tempo, o pessoal queria comer um peixe e foi saindo a comida nordestina e foi entrando a comida de mar. E hoje nós somos especialistas no comida de mar. O grande desafio é você manter, que não é fácil. Empreender não é fácil. Eu sempre digo que empreender, ainda mais numa comunidade, né? Onde naquela época existia o preconceito da sociedade de entrar na comunidade. Então, assim, hoje a gente é o que a gente é, tem o nome que nós temos devido ao nosso trabalho. É um trabalho de luta. Então, assim, o desafio é você manter. Eu sempre digo assim, o que tem empreendimento é igual a maré. Tem a maré cheia, a maré vazante e a maré minguante. Então, a gente só quer a maré cheia, né? Ele quer a maré rasa, não. Então, é sobre isso. Meu sentimento é de muito orgulho, sabe, dos meus pais. E, assim, toda vez que eu falo deles, eu me emociono. Porque isso aqui é a história deles, entendeu? Ele criou as 3 filhas dele, ele e minha mãe, faleceram cedo. E hoje isso aqui é minha vida, eu cozinho com amor. Tudo que eu faço é com muito amor. Então, assim, eu peço respeito às pessoas que vêm à nossa comunidade, eu peço respeito às pessoas que comem da nossa comida. Porque é um bar simples, mas é um bar que tem amor, que tem carinho, que tem afeto, que tem história. Eu fiz o marisco do sertão, do mar pro sertão, que é puxado com azeite, manteiga de garrafa e também o alho poró que eu coloquei. Se a gente vencer comida de boteco, vai ser uma homenagem para meus pais. Porque essa história deles, e eu continuo com essa história com muito amor, com muita honra, com muita alegria. Então, bora almoçar, minha gente. O NA1 volta amanhã. E, claro, você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.